Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Projeto Economed. Essa talvez seja uma das aulas mais importantes para vocês assistirem e com total atenção para vocês entenderem. Como eu venho falando, o financiamento estudantil tem influência diretamente na taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, que vocês frequentemente veem notícias no jornal e nesses últimos meses, agora em maio de 2022, aumentando cada vez mais. Nesta data, em 14 de maio de 2022, a taxa está em 12,75% ao ano, o que é uma taxa bastante cara, a taxa básica da economia. Então quer dizer que empréstimos você vai conseguir com taxas superiores a essa. Consequentemente, o financiamento do crédito cativo, de financiamento estudantil, consequentemente sofre um impacto muito grande dessa taxa. Basta a gente ver financiamentos que tinham ali com taxa de 0,7 mais CDI, agora está 0,9 mais CDI, sendo que o CDI também tem uma relação total com taxa Selic, enfim. Mas eu não vou ficar entrando nesse economês. Eu quero dizer para vocês, talvez a melhor oportunidade para quem tem um imóvel poder financiar. Vocês que acompanham há algum tempo, me acompanham, eu já falei de Alume, que tem necessidade de financiamento imobiliário. Falei de Sicoob, que também precisa. Falei de Santander, falei de Unicred, falei de Bradesco, falei de várias alternativas. E esses financiamentos, eles acabam sendo, com o aumento da taxa Selic, cada vez mais proibitivos e o banco acaba sendo muito mais criterioso. Então, financiamentos que não tenham um imóvel para darem garantia, normalmente tendem a ser mais caros. E eu pergunto para você, dentro de tantos empréstimos que existem ou financiamentos que existem na nossa economia, nós temos o crédito consignado, nós temos o crédito pessoal, nós temos o financiamento imobiliário, nós temos o financiamento estudantil, nós temos capital de giro, nós temos uma série deles. Vocês sabem qual é o mais barato? O mais barato é o financiamento imobiliário. Por quê? Basicamente porque é um bem imóvel que tem um valor de mercado que não se perde, não se deprecia como se fosse um veículo, por exemplo. E é de fácil, o banco tem uma certa facilidade de tomar esse imóvel e levar para leilão esse imóvel, caso quem contratou o financiamento não consiga esse financiamento. E é justamente por isso que alguns financiamentos estudantis são travestidos de financiamento imobiliário. Então nós temos Alume. Quando você lê um contrato do Alume, não tem nenhum lugar do contrato a palavra financiamento estudantil, é só um financiamento imobiliário, que eles são correspondentes bancários de um banco lá em Curitiba, que faz um financiamento imobiliário pegando o seu bem em garantia. Portanto, se você tem, e além disso, são taxas caríssimas, são taxas de análise de bem, taxa de análise de viabilidade, análise de garantia, são tantas taxas que eles vão cobrando que isso acaba encarecendo muito mais. E não é um financiamento tão barato. E ao mesmo tempo que a taxa Selic subiu, a gente enxerga essa realidade que eu vou dividir com vocês aqui. Aqui, ó. Empréstimo do Banco Santander. O Santander, que tem uma taxa de crédito de financiamento estudantil bastante alta e aumentou muito a partir do aumento da taxa Selic, manda no site deles aqui, mesmo para quem não é cliente tem acesso a essa informação, olha, use seu imóvel como garantia no Use Casa com taxas a partir de 0,95. Aí você fala, pô, 0,95? Ah, beleza. Tá aqui, ó, sujeito à aprovação de crédito, como funciona, você pode simular um crédito. Eu fiz uma simulação para mim aqui antes de gravar esse vídeo, e essa taxa prometida de 0,95 se torna 1,5%. E eu tenho uma certa análise de crédito, apesar de minha renda estar comprometida com financiamento imobiliário, com cartão de crédito, enfim. Eu tenho, não que eu tenho dívidas, mas eu tenho um ótimo perfil. Mesmo assim, a minha taxa é por volta de 1,5%. Eu acredito que é por conta de um financiamento imobiliário comprometer boa parte da minha renda. Então eles falam aqui a partir de 0,95. Aí você vai falar, tá, mas como é que eu faço isso? Se vocês me assistem há algum tempo com atenção, vocês já perceberam que eu sou crítico de alguns financiamentos que antecipam para você o valor inteiro do semestre, que é o caso do Santander, que é o caso do Bradesco. Então você chega lá em janeiro
a Lume também. Olha, quanto é que você deve no semestre? Eu devo 10 mil, 6 mensalidades de 10 mil. Então você financia 60 mil. O banco te dá esses 60 mil e começa a te cobrar juros imediatamente. Só que a faculdade ainda não venceu as outras parcelas. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu já falei em outros vídeos sobre isso. E para que se você já começa a pagar juros desde já, você vai antecipar o dinheiro para a faculdade? A faculdade tem que te dar, não tem obrigação, mas ela pode te dar um desconto, você pode negociar um desconto para antecipação desses valores. Normalmente eu tenho visto alguns casos de meus mentorados de 3% de desconto no semestre. Não é pouco, mas também não é muito. Isso é menos do que você está pagando de juros, mas de um jeito ou de outro você anulou. E como é que funciona esse financiamento? Eu vou pegar o valor, todo mês eu vou ter que fazer um financiamento cada 6 meses? Não. A minha origem é a direção administrativa e financeira de instituições de ensino. Então, a parte de investimento dos recursos das instituições, eu sempre trabalhei com isso de uma maneira no mercado financeiro. E o mercado financeiro, para alinhar algumas estratégias, é uma política mais ou menos de hedge, meio que se assegurar de alguma coisa, você faz box de 2, de 4 pontas, que é mais ou menos o seguinte, você faz 2 ou 4 operações para tentar travar uma taxa, ou para tentar diminuir o impacto daquele financiamento. Talvez esteja ficando confuso, mas eu vou fazer um resumo no final. Portanto, a Lume, por exemplo, o que eles fazem? Eles pegam o seu bem, vamos supor que você deu um imóvel de 500 mil e eles falam, olha, eu tenho um crédito para você de 300 mil. Mas você não vai usar os 300 mil, você pega no exemplo que eu dei, 60 mil no primeiro semestre. No segundo semestre, ele te dá mais 60 mil. E aí você começa a pagar juros a partir do segundo semestre desses novos 60 mil. No terceiro, você precisa de mais 60 mil, mais atualização da mensalidade, por exemplo, na anuidade, 65 mil. E ele vai recalculando essas parcelas, seja aumentando no prazo ou seja aumentando o valor da parcela do financiamento. Então é uma maneira inteligente deles usarem o seu imóvel como uma garantia e ficar liberando o crédito para você em doses homeopáticas. Essa simulação aqui que eu estou falando para vocês do Santander, eles não têm isso. Apesar que eu vi um depoimento de um líder lá do Santander, que ele deve usar esse projeto Use Casa para fazer esse financiamento mais ou menos como esse modelo da Lume. Ele não citou a Lume em modelo nenhum, mas ele citou usar isso. Por quê? Porque esse é o financiamento mais barato. Vamos supor que você consiga uma taxa de 0,95. Então, enquanto eles não têm essa modalidade de você dar um apartamento de 500 mil reais para eles liberarem um crédito, por exemplo, de 300 mil, e você a cada semestre, o certo seria a cada mês eles irem liberando para você, como é um financiamento estudantil genuíno, que eu inclusive já fiz aula sobre isso. Então, em vez dele liberando 60 mil cada 6 meses, como a Lume faz, por exemplo, o certo seria liberando 10 mil para cada mês, na minha ótica. Ou você paga 5 mil e os outros 5 mil vai somando no seu saldo devedor da sua dívida e aplicando esses juros. Então, enquanto o Santander não tem essa possibilidade, você pode usar o que vamos chamar aqui de uma operação estruturada, uma estratégia de 2 pontas. Mas é só o Santander que oferece isso? Não. O Inter também tem. Aqui, o Inter financia a partir de 30 mil reais, ou seja, é uma operação que, como tem custos de avaliação de imóvel, essas coisas, não adianta fazer valor pequeno. Então você tem que fazer valor maior. E eles falam a taxa 0,8 ao mês mais IPCA. Vocês sabem que essa aqui é muito parecido com algumas taxas de financiamentos. A Lume está com 0,80 mais IPCA. O Cicobi Credimap está com 0,90 mais CDI. Tem o Unicred com 0,4 mais CDI. Então, enfim, tem uma série de alternativas. Mas vamos supor aqui, entre o Inter com essa taxa ou o Santander com essa taxa, sem dúvida nenhuma, eu pegaria o Santander. Pô, Ivan, mas você não está me ajudando, eu estou ficando confuso. O que eu quero dizer é o seguinte: ao invés de você fazer uma operação com essas empresas de financiamento estudantil que usam imóveis como garantia, ou mesmo essas cooperativas como o Cicobi,
Procure isso que a gente chama aqui no Brasil, que é uma operação relativamente nova, é home equity, ou empréstimo com garantia do imóvel. Isso nos Estados Unidos existe há muito tempo, lá eles chamam de leaseback, né? Então lá a pessoa está precisando de recurso, refinancia seu imóvel, com óbvio que as taxas lá são muito inferiores, mas o que era o leaseback aqui no Brasil está sendo chamado de home equity, é você refinanciar o imóvel que já é seu. Obviamente esse imóvel precisa estar quitado, averbado, com a documentação toda em ordem, porque vai passar pelo crivo do banco para analisar. É um bem que está todo regularizado, que caso eu precise tomar esse bem de garantia pelo não pagamento do empréstimo, eu consigo receber esse valor? Então, essa modalidade home equity, no Itaú também tem. Eu procurei lá no Itaú e não consegui. Aí você vai falar para mim, pô Ivan, mas e aí, faltam 4 anos para meu filho se formar. São 4 vezes 2, são 8 anuidades. Eu vou pegar tudo agora? Eu vou pegar todo o dinheiro que eu vou precisar agora e vou começar a pagar juros desde já? Lembra que eu falei o box de 2 pontas? Fazer 2 a 4 operações para tentar anular esse efeito? Então vamos lá. Enquanto não há essa possibilidade desses financiamentos, eles irem liberando o recurso para você em doses homeopáticas, caso você faça um financiamento desse tipo, que você pega um financiamento aqui como por exemplo do Santander, 0,95 sem nenhuma outra taxa, ou o 0,95 mais TR, que é uma taxa muito pequenininha aplicada em financiamentos imobiliários, ou você consiga a mesma taxa que foi oferecida para mim nessa simulação, que você pode fazer a simulação, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e fazer a simulação do crédito de vocês. Vocês podem pegar esse recurso e aproveitar essa mesma alta da taxa Selic, essa mesma alta da taxa de juros, para fazer investimentos desse valor. Óbvio que se você chegar na faculdade e falar, eu quero antecipar 6 meses, você me dá algum desconto? Você tem que analisar essa oportunidade como prioridade. E para um ano? Tá. E para todos os semestres que faltam? E para o curso inteiro? É muito pouco provável alguma instituição aceitar antecipação de valores mais do que uma anuidade, porque há muita imprevisibilidade. Mas vamos supor que a faculdade fale, não, você pode me pagar os 3 anos que faltam, eu te dou um baita no desconto. Aí você vai precisar de ajuda de um assessor financeiro para saber se aquele desconto é vantajoso. Então, em resumo, você vai lá, você pega, falta 300 mil reais para o seu filho se formar na faculdade, você consegue pagar 100 mil, mas então você precisa financiar 200 mil. Você pega esses 200 mil, tenta antecipar com a faculdade. Qual desconto que a faculdade oferece? Tenta analisar os juros que você vai pagar versus esse desconto que a faculdade te ofereceu. E ao mesmo tempo você vai ver no mercado, por exemplo, uma XP da vida, aqui ó, XP Investimentos, um BTG Pactual, um Tesouro Direto do governo. Você vai tentar fazer títulos, principalmente investimentos, que não tenham imposto de renda sobre a rentabilidade financeira, porque senão é mais uma variável que você tem que levar em consideração. Então vamos supor que você faça uma LCI ou uma LCA. Veja, ou CDB, o CDB você paga o imposto de renda. Mas você faz um LCI que te paga lá 100% do CDI e não tem imposto de renda. Se você deixar esse dinheiro aplicado, esses 200 mil, ou parte desses 200 mil, e você tem 100 mil para ir pagando, você vai paga um pouco dos 100 mil e resgata um pouco. Ou você vai fazendo uma estratégia desse valor. Por quê? O que você vai ter de rendimento dessa outra ponta desse box aqui, digamos assim, através do investimento de IPCA, por exemplo, olha, se você fizer um investimento de IPCA, tudo bem que aqui você só poderia sacar em 2026. Se você sacar antes, você tem um pênalti, marcação ao mercado que se fala. Você pode ter menos ou mais dessa rentabilidade. 1,52%, aqui por exemplo, se você pegar esses 200 mil e aplicar IPCA mais 5,52% ao ano, e aqui no Banco Inter, por exemplo, lhe foi oferecido 0,80 mais IPCA, se você tem o IPCA aqui garantido e os 5,52 ao ano, 5,52 ao ano dá 0,45% ao mês. Em resumo,
Se você aplicar isso, IPCA mais 5,52, você vai ter 0,45 de rentabilidade e vai estar pagando 0,80. É óbvio que o casamento o desembolso desse dinheiro, o resgate dessa aplicação, que você vai ter que conversar. Talvez para isso sim você precise novamente de um assessor financeiro para te ajudar a encontrar uma operação que anule os efeitos desse dinheiro ter sido recebido antecipadamente. Tá? E por que eu insisto nisso? Porque o home equity, ou financiamento de imóvel em garantia, que praticamente todos os bancos estão oferecendo, eu não encontrei o exemplo do Itaú para trazer aqui, mas são as melhores, são as taxas de juros mais baratas. E se eles não podem ir desembolsando todo mês para você e você começar a pagar juros só a partir de cada mês em doses homeopáticas, e se eles também não antecipam no semestre, como a Lume faz, por exemplo, que você faça então dessa forma, que antecipe todo o valor que você vai precisar por um período, e para anular o efeito de todos esses juros que você vai pagar, que não é barato, você faça um investimento financeiro para tentar tirar um pouco o impacto desses juros cobrados. Eu, dentro de todas as alternativas que eu já falei, eu procuraria aposentadoria, liberação de recursos de fundo de garantia, eu procuraria empréstimo com familiares, eu procuro uma série deles, mas se eu não tenho nenhuma alternativa, eu tenho um imóvel, hoje essa é a melhor alternativa, tá? Então eu acho que o importante de vocês entenderem é o desembolso, procurar dentro desses bancos qual que é a menor taxa do IPCA, tentar saber se a faculdade dá um desconto para semestralidade e para anuidade e tentar fazer essas operações. Então, para alguns alunos meus especificamente lá para o Ariosvaldo, lá do norte, que vai faltar 4 semestres para se formar, a minha amiga de Minas Gerais, que faltam acho que 3 ou 4 anos para se formar, são alternativas muito relevantes, que quem não quer se desfazer do imóvel, às vezes esse é o seu único imóvel, isso não é problema. Lembrando de novo, muitas vezes até se desfazer do imóvel, fazer uma outra compra depois, isso eu já falei. Se vocês não assistiram essa aula, assistam, porque ela é muito relevante, tá? Eu espero ter ajudado, talvez tenham ficado dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar, que eu estou aqui para contribuir com vocês. Agora, dia 23 de maio, eu vou fazer uma viagem no exterior, vou ficar por volta de 20 dias fora, volto em 14 de junho, tá? Contem comigo sempre.